Olá, sejam bem-vindos a mais uma web entrevista com profissionais que têm destaque e são relevantes nas suas áreas de atuação. E hoje nós temos a grata satisfação e confesso aqui, professor José Eduardo, é uma honra receber o senhor aqui para conversar, para bater um papo. Professor José Eduardo é uma das maiores cabeças que tem direito tributário no Brasil. Eu tive o privilégio de estudar com ele, de poder conviver, de privar da sua amizade, inclusive conhecer sua família. Também tive a honra de tê-lo na minha banca de doutorado, quando fiz o doutoramento na PUC de São Paulo. E eu me lembro aqui, professor José Eduardo, vou fazer uma confissão, que naquela ocasião, como nós ficamos nervosos, muito nervosos, quando passamos por uma banca de mestrado, doutorado, eu me lembro que o senhor me fez uma pergunta na ocasião, e foi uma pergunta capciosa. E depois, quando eu saí da banca, passou um dia, eu me dei conta, a resposta da pergunta era X. Era tarde demais, já tinha saído da banca, mas nunca mais me esqueci. Então, para mim é uma satisfação receber o professor José Eduardo Soares de Mello. E o professor José Eduardo, ele dispensaria qualquer tipo de apresentação, mas, de qualquer forma, para quem ainda não o conhece, que está ingressando na área tributária, o professor José Eduardo é mestre, é doutor e é livre docente em Direito Tributário. Ele é professor titular de Direito Tributário da PUC de São Paulo. Ele é Visiting Scholar na UC Berkeley da Califórnia. É professor emérito da nossa Faculdade Brasileira de Tributação. Foi juiz do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria de Fazenda de São Paulo e é um renomado advogado, excelente advogado em São Paulo. Mais uma vez, professor José Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar dessa web entrevista, que eu tenho certeza que será fonte de inspiração para muitos e muitos profissionais e jovens que estão pretendendo trabalhar na área tributária. Eu começaria, professor José Eduardo, querendo escutar um pouco da sua trajetória profissional, sua trajetória de vida, como que o senhor começou. Eu sei que o senhor teve a oportunidade, também faz parte de uma geração de tributaristas de renome no Brasil, que produziram obras relevantíssimas, assim como o senhor produziu. Então, o senhor viveu numa época em que havia poucos profissionais de direito tributário, mas eram profissionais que geraram esse conhecimento denso que nós estudamos na PUC de São Paulo, que nós tivemos a oportunidade de estudar ao longo da nossa carreira. Então, deixo a palavra com o senhor. Eu gostaria de ouvir muito a sua história, que eu tenho certeza que será inspiradora para muitos profissionais. Mais uma vez, obrigado. Para mim, olha, é um motivo de honra, satisfação, grande orgulho ser convidado pela Faculdade Brasileira de Tributação, aqui com o Felipe, um querido amigo de longa data, uma pessoa dinâmica, inteligente, que depois eu vou gostar também de ouvir a trajetória dele. Nesses nossos esclarecimentos aqui sobre a parte da trajetória profissional, é verdade que muito nós nos inspiramos em outras pessoas, naquilo que nós temos mais interesse. Eu me formei mais de 55 anos atrás, na USP, aqui em São Paulo, e trabalhava com meu pai, que tinha um escritório de advocacia, escritório pequeno, tal, eu estava noivo, já estava há 6, 7 anos, estava na hora de casar, e surgiu uma oportunidade de exercer a advocacia empresarial no antigo território federal do Amapá. Isso foi em 1968. Depois de um estágio no Rio, fui para lá e aí fiquei 3 anos e meio. E foi uma advocacia empresarial muito interessante, porque tínhamos problemas trabalhistas, compra de terra, importação, exportação, e tudo ali ao vivo. E, evidentemente, conhecendo as sutilezas da advocacia empresarial. Tive 2 filhos que nasceram lá, e que advogam comigo também, para grande felicidade, que era do grupo Antunes, a Indústria e Comércio de Minérios, a Icome e a Bruinzeel, que era uma empresa holandesa. Depois eu voltei para São Paulo, onde continuei no ramo empresarial como gerente jurídico tributário do Grupo Vilares. Também uma empresa muito sólida, muito boa, porque ela se dedicava à fabricação de elevadores, de motores marítimos, de aços, e fiquei lá 12 anos, onde tive grande oportunidade de conviver até com alguns juristas que prestavam consultoria, como o professor
Antônio Roberto Sampaio Dória, titular da USP, o professor Alcides Jorge Costa e outros tantos. E, paralelamente, nós vamos nos empolgando com alguns aspectos da atividade profissional e fui fazer uns cursos da PUC na década de 70. Eram os cursos dados aos sábados, né? A sexta-feira à noite ficava um pouco prejudicada, mas chegávamos lá no sábado, às 8h30 da manhã, o auditório lotado, e aí era proferida uma aula magna, né, pelos luminares do direito, Oceabra Fagundes e Geraldo Ataliba, capitaneando a Escola Paulista de Direito Tributário, professor Paulo de Barros Carvalho, Eduardo Botalo. O Roque acho que ainda usava calça curta naquela época, eu sempre falo para ele, não aparecia não. E aquelas aulas aos sábados eram maravilhosas, porque era um direito tributário não apenas sob o aspecto eminentemente formal, teórico, mas com as implicações práticas e os questionamentos. Tínhamos os debates, os seminários. Em razão dessas aulas, em que houve a grande empolgação pelo tributário, continuei na empresa e, alguns anos depois, fui fazer o mestrado na PUC, aí tendo como orientador também, de início, o professor Geraldo Ataliba e depois o Roque Antônio Carrasa. Naquele mesmo momento, naquela época, tinha a idade dos 40 anos, em que você, estando numa empresa, você podia não se sentir tão seguro, vontade de fazer uma carreira um pouco mais ampla, ou até mesmo ganhar dinheiro, vamos para o escritório de advocacia. E aí, em contato com o professor Geraldo Ataliba, fui para o escritório dele, deixei bem claro, falei, professor, tem duas coisas, eu não tenho os clientes, né, e preciso de um mínimo para viver. E ele foi muito gentil, me colocou junto com Aires Barreto, que foi o grande papa do ISS, e o Kleber Jardino, também uma figura maravilhosa. Fiquei lá 2 anos, e depois eu saí com outro colega, exercendo a advocacia empresarial, e aí, paralelamente, eu continuei no curso de mestrado, não vou repetir aqui, o Felipe já passou, fui me empolgando com os nossos professores da PUC, onde também acabei indo para o doutorado, aí fui convidado pela Beth Carrasa e pelo Roque para dar aula na PUC. Antes, eu já ia me esquecendo, aqueles convites, veja, isso daqui não é um conselho para ninguém, a gente tem que correr atrás do que gosta e não pode perder as oportunidades. Um dia, um amigo meu, o Palma, excelente advogado empresarial, professor da GV, e que frequentava o Tribunal de Impostos e Taxas, que eu fui juiz lá durante 24 anos, o Palma me liga e fala o seguinte, você quer dar aula na GV? Eu tinha 40 anos, nunca tinha pensado em dar aula na minha vida. Ele não vai ficar e implorar e ajoelhar todo dia para eu dar aula. E ele falou, não, uma semana antes de começar o curso, eu já mandei lá o teu currículo, eu vou te dizer como funciona a GV, a parte da Escola de Administração do Direito. E essa semana antes eu ligo para ele, e ele era jogador de polo a cavalo, e ele tinha caído, estava meio desmemoriado, eu falei, agora esqueceu de dizer que eu vou dar aula. E entrei na GV, muito séria, como sempre foi até hoje, e na GV depois o grande nome era Ari Oswaldo Matos Filho, que foi meu colega de turma também. E fiquei 10 anos na GV, quando veio o convite da Beth do Roque para eu dar aula na PUC. E veja, é tudo uma questão de empolgação. Mas se nós não vamos... Isso não é um conselho, é uma sugestão. Vem uma oportunidade de um professor emérito, você trabalhar com ele. Depois, uma outra grande oportunidade de você lecionar. Você pode dar aula um ano. Paralelamente, eu tinha sido convidado para integrar o Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda de São Paulo. E, veja, não se cogita de remuneração, é mais um lugar para se aprender, para se questionar, e foi muito bom. Fiquei lá 24 anos, participei de umas 3.000 sessões, aprendi muita coisa, mas muita coisa também não aprendi, né? E você vendo ali o direito tributário nascendo ao vivo. Eu acho que foi também interessante, porque os meus 3 filhos também foram para o TIT. O Fábio ficou 7, 8 anos, o Eduardo está uns 9, e a Márcia também participou. Nós brincamos que é a família Grace. Quando derruba um, no meu caso, depois de 24 anos, o outro vem e assume.
Então, vai ser até morrer, daqui a pouco são os netos frequentando. Então, veja o seguinte, houve um momento na minha vida em que eu fazia com prazer. Claro que nós temos também certos aborrecimentos. O escritório de advocacia, que sempre é o nosso ganha-pão, veja o seguinte, aqui não é um conselho, é um toque. Você pode ser um excelente advogado, estudioso, ter tirocínio, acompanhar a repercussão geral, conhecer as súmulas, conhecer o repetitivo, mas é muito importante também que você se dedique ao estudo. Se você está no escritório de advocacia e pegar lá um livro, um código tributário ou um outro problema qualquer do IPI do ISS, você lê, evidentemente esquece daqui a pouco. Na medida em que você comece a lecionar, você aprende duas coisas. Primeiro, a grande pesquisa, que são as várias obras do direito, tanto aqueles autores que você leva mais a sério, como aqueles que não interessa muito ler. Mas você começa a pesquisa e outra coisa é ter um sistema. Nós todos, isso aqui não é novidade, sabemos que você tem como advogado, já não digo relacionamento com o cliente, mas perante o julgador, você precisa empolgar. Não empolgar por uma oratória de júri, mas você ter um memorial de 5, 6 páginas, um memorial que tenha 5, 6 tópicos, não é? E saber colocar as questões. E isso, evidentemente, essa parte da leitura, do ensino, seja mais voltada à jurisprudência, ou também no âmbito doutrinário, ou assistindo palestras, o que acontece? Você vai ter mais facilidade para expor o seu pensamento. Para mim, a advocacia empresarial, ela serviu uma coisa. Eu vou dar aqui um exemplo que me ocorreu agora. O presidente do grupo que eu trabalhei, o Paulo Vilares, o presidente do grupo Vilares, que era um engenheiro, ele chegou para os advogados e disse o seguinte: vocês façam, na época era um memorando, né? Hoje são e-mails, vocês façam um memorando de no máximo 2 páginas, e numa linguagem clara, para que eu possa entender, porque senão ninguém mais ter tempo para ler coisa alguma. E fui desenvolvendo paralelamente a parte do ensino. Houve uma época até que eu acumulei, ou seja, tinha GV pela manhã, PUC à noite. Minha mulher não gostava muito dessa história, né? Mas o que acontecia? Tinha advocacia. Aí tem os convites das entidades de classe. Vem alguém e fala: você gostaria de ser diretor, e como eu fui, do Instituto dos Advogados? Às vezes você vai, tem reuniões que nem sempre são agradáveis, você é convidado para representar em algum lugar que não é o melhor lugar que você gostaria de ir, mas se você deixa de uma vez ou deixa de 2 vezes, você não é mais convidado. E aí você começa a percorrer todo o nosso Brasil. Vou contar aqui uma coisa que para mim é uma coisa curiosa. Eu fui convidado algumas vezes para palestrar no IET, que é no Rio Grande do Sul, né? Instituto de Estudos Tributários. E numa das vezes eu conheci o Leandro Paulsen, o nosso querido desembargador. E fui apresentado a ele é muito mais moço que eu. Num outro momento, houve um evento em Santa Catarina a respeito de tributação e ISS, estava lá o Leandro Paulsen. E aí conversamos, eu falei: bom, Paulsen, você está por fora aqui, eu também, né? Não é nem Rio Grande do Sul, nem São Paulo, vamos jantar. E no meio do jantar, prosa vai, prosa vem, eu não sei o que falei, de escrever ou não escrever, e eu confirmo isso com ele. Uns 20 dias depois ele me liga e fala: você me falou de escrevermos uma obra coletiva sobre impostos. Eu já fiz a parte federal, você toca o estadual e o municipal? Eu falei: acho que ele levou a sério. E graças a Deus foi uma parceria linda, estamos já trabalhando há 20 anos juntos, pela Livraria do Advogado, que é um sucesso, agora está em outra editora. Mas, enfim, é através desse relacionamento. Eu me lembro que dessa vez em Santa Catarina, eu estava me preparando, eu falei: bom, eu agora vou dar à tarde uma volta na praia, vou dar um mergulho, e à noite vou para a palestra. Estou lá no hotel bem formoso, quando me dizem: você tem que... É um programa de televisão, não é? A tal hora, tal. Então, tem essas surpresas da vida. Então, veja, no desenrolar dessas atividades, você pode advogar, você vai lecionar, ou vai ser um monitor, ou vai exercer um cargo numa entidade de classe, que às vezes não é a coisa
muito agradável, porque tem uma parte política e também a parte de escrever, né? Que muitas vezes nós nos empolgamos. Nem todos têm interesse. Eu escrevo um artigo, mas livro eu não escrevo, tal. Aí tem a questão da visibilidade. Eu estava dizendo, quando eu casei, não que eu tenha muito dinheiro hoje, tenho um pouco, mas eu não tinha um tostão no bolso. E depois você começa a ter visibilidade à medida que você está lecionando, você está lendo e você escreve artigo ou algum livro. Aí você passa a ser procurado. Nós temos vários exemplos, não vou citá-los aqui, porque eu posso omitir alguém. E sempre exerci a advocacia. Evidente que já essa fase da vida, os filhos aqui é que estão tocando o escritório, eu apenas dou uns toques de leve, ou quando seja um parecer, como diz o professor Roca Rasa, vem um din-din aí, uma coisa assim, né? Então, você tem o seu parecer, tem uma palestra, ou participa de um congresso. Então, veja, para não cansá-los aqui, eu poderia dizer que essa minha trajetória profissional, que eu não arrependo nem um pouco, foi muito prazerosa e que você estimula. Pode ser amanhã um advogado, que às vezes resolva, não, eu só vou dar aula, ou outro pode dizer, não, eu só vou advogar. Mas é necessário esse complemento, pelo menos para o conhecimento, né? Essa é a parte, alguns dados profissionais que eu posso trazer ao conhecimento de vocês. Para quem está nos escutando, o senhor falou da sua trajetória profissional, deve imaginar que o senhor só estuda e trabalha, mas eu tenho certeza que o senhor consegue conciliar muito bem a sua vida familiar, até porque criou 3 filhos que são profissionais exemplares também, que seguem o seu caminho. Como é que o senhor concilia a sua vida familiar e de lazer com tanto trabalho? Olha, eu não vou aqui, cada um faz o que quer na vida. Essa altura da minha vida, o pessoal fala, poxa, mas você ainda tem gás? Eu adoro esporte. Houve uma época que eu competia muito em natação, essa época de ser juvenil até adulto, não tinha lá grandes resultados, mas tinha as travessias, tinha os campeonatos, e até hoje eu nado menos, evidentemente, e sinto falta. Há uma curiosidade, eu falei, bom, vou fazer um pouco de arte marcial, e uma vez eu comecei a lutar judô, e lá no Amapá, uma semana antes de casar, eu lutando judô, eu dei um golpe tão bem dado que só eu fui para o chão. Quem estava lutando comigo ficou olhando, o que esse homem pulou no chão? Quebrei a clavícula em 3 lugares, pus um pino, casei com o braço na tipóia, mas não desisti. Então, eu sempre gostei de esporte, de acompanhar esporte e também fazer as viagens, né? Que a vida tem outros sabores também, né? Eu vou falar uma coisa aqui, pode parecer meio ridículo, mas é gosto, né? Eu já fui mais de 20 vezes à Disney, né? Sou amigão agora estão comemorando 50 anos lá. Vamos ver se as porteiras americanas abrem. E também uma coisa que eu gosto muito de fazer, não que seja uma grande recomendação, é assistir os shows, né? Como eu sou um apreciador da música meio... ou seja, toco um tecladozinho muito incipiente de mim para mim, nem vamos levar isso a sério. Então, agora reabriram os shows de São Paulo. Então, eu sempre procurei, mas é uma questão pessoal. Não é de dizer que tudo isso seja maravilhoso, porque é a forma como você quebra aquela rotina, para também você não se tornar uma pessoa desagradável, só querer falar da profissão ou se desinteressar. Então, eu, graças a Deus, sou casado há 53 anos, né? Outro dia eu comemorei 60 anos de namoro, olha só, hein? E tenho os 3 filhos, né? Que, graças a Deus, são meus orgulhos. Os 3 são advogados, os 3 são tributaristas, né? Tem obras publicadas, tal. Então, eu procuro conciliar, porque tudo passa muito rápido na vida. Eu jamais gostaria de alguém que ficasse arrependido. Por que eu não fiz isso? Você comentou aí, de passagem, que eu fiz um curso na Califórnia, em Berkeley. Aí aconteceu o seguinte, eu viajo com uma certa frequência, mas nunca morei fora. Então, os meus filhos fizeram intercâmbio, mas na época que eu era mocinho, não havia essa oportunidade. E eu pus na cabeça que eu deveria ficar um tempo mais no exterior. Mas não de acordar e ir à padaria comprar pão e voltar, e ver novela no exterior. Então, eu escrevi para várias universidades americanas, e a Universidade da Califórnia, Berkeley, falou, pode vir para cá, você paga uma taxinha. E eu fui para lá,
E aconselho a todo mundo, mesmo que você não vá fazer um curso, eu tinha acesso às aulas, né, à biblioteca, às pesquisas, e fiquei lá 3 meses, né, que foi uma experiência muito boa. Hoje em dia, não digo que seja mais fácil, hoje em dia tem uma abertura muito maior. Então, o que eu posso, eu jamais falaria em recomendação, nem sugestão, nem conselho. Você tem que levar uma vida profissional, porque quem não casou com mulher rica, no caso de homem, nascer em berço de ouro, nós temos que ganhar dinheiro. E fazendo aquilo que você tem, vamos dizer, uma maior aptidão, e sempre light, quer dizer, não vai ficar de manhã à tarde à noite debruçando nos livros. Bom, não poderia deixar de aproveitar que o senhor está conosco nessa entrevista e abusar um pouco dos seus conhecimentos também jurídicos. E muito se fala, né, professor José Eduardo, e há muitos anos, e ao longo, mais ou menos, eu tenho uns 30 anos de formado, e também já na minha trajetória eu vi diversos projetos de reforma tributária serem discutidos e nenhum até o momento avançou e logrou êxito. E o que o senhor pensa dos projetos, especialmente na sua área, que o senhor domina como ninguém, o ICMS e o ISS, o que o senhor pensa dos projetos de reforma tributária constitucional em relação ao ICMS e se nós precisamos efetivamente de uma mudança constitucional em relação ao ICMS? Olha, veja, é claro que essa pergunta é uma pergunta muito complexa, porque ela envolve conhecimentos de economia, da parte de ciência das finanças, para saber o que é bom arrecadar, não é bom arrecadar, o problema da nossa federação, né? Esse problema dos estados, dos municípios e a União. Mas, sendo bem objetivo, todas essas reformas, eu não vou dizer qual seria, no meu ponto de vista, talvez um aspecto. A minha mulher me pergunta muito, mas vocês não podem ir lá no Congresso e falar não sei o quê? Eu diria o seguinte: eu não entendo essa questão de nós termos, primeiro, esses 3 tributos, né? O IPI, o ICMS e o ISS. O IPI já não tributa mais quase nada, não vai ter muito problema. Mas o ICMS e o ISS, eles vão brigar eternamente, né? Nós vemos agora que tudo que há de novo na economia é entendido como sendo um serviço. Isso eu já vi em várias palestras. O que está na lista de serviço é serviço. E aí o Estado vai continuar celebrando os convênios, cobrando. Então, essa briga que existe relativamente a cada negócio jurídico, se aquele contrato realmente compra e venda que ele abrange ou tem como atividade intermediária o serviço ou vice-versa, essa lista de serviços, né? Nós começamos lá com o Decreto-Lei 406, tinha um item, eu acho que era o 25 ou 26, falava taxidermista, hoje é crime. E hoje tem centenas e centenas de serviços. Isto quando houve uma época que na lista, e ainda tem, congêneres e similares. Então, me parece que realmente não se justifica isso. O problema é para quem vai ficar o produto da arrecadação e quem vai administrar esse, não vou dizer espólio, essa nova sistemática, porque nenhuma das entidades da federação, nenhuma delas vai concordar, seja o Estado, seja a prefeitura. Então, eu não vejo sentido nenhum, porque esse conflito de competência, ele existiu e vai continuar existindo. No âmbito das contribuições sociais, jamais entendi, nós temos um PIS e um COFINS, né? Que eles têm materialidades, receitas ou faturamento, enfim, eles têm materialidades quase que idênticas. É claro que isso vai trabalhar mais no produto da arrecadação. Também eu vejo que na reforma tributária, nós temos um Código Tributário de 1966. Pouca coisa foi julgada indevida ou não é aplicada. Agora, estão ampliando também, eu acho um absurdo, o problema da sujeição passiva tributária. Então, quando um Estado ele autua um contribuinte, e ele lavra o auto de infração, face o contribuinte, quem vendeu a mercadoria, tudo bem, perfeito. Coloca como solidário a parentada toda, né? Eu tenho um caso, uma empresa, não sei se era coreana, do interior de São Paulo, que ela foi autuada e colocaram como solidário um
funcionário que veio da Coreia e trabalhava em Manaus. Ah, mas ele deve ter patrimônio, responsabilidades de grupos econômicos. Então, a reforma tributária, para mim, se ela ficasse circunscrita já a esses 3 tributos, isso sem contar a importação. Quando alguém promove uma importação, ele não sabe quantos tributos tem que pagar e como é feito o cálculo, um tributo dentro do outro. Então, você tem o PIS, o COFINS, o adicional da Marinha Mercante, o ICMS por dentro, o ICMS por fora, né? O ISS, quando se lembram dele também na importação. Então, se pudesse ter uma reforma tributária progressiva, ou de tempos em tempos, eu acho que ela seria viável. Agora, não adianta dizer uma reforma só para daqui a 5 anos, 10 anos, porque aí vem uma outra emenda constitucional. Eu não acho que nós devemos ficar sem esperança nenhuma, mas simplificaria, veja, tanto por parte dos contribuintes, que têm as suas dúvidas, como também... Eu só vou dar aqui, fechando a sua pergunta, veja o seguinte, nós temos na legislação do ICMS, a Lei Complementar 87/96, que é repetida pelas legislações estaduais, tem uma regra muito simples, né? Que é o fato gerador de ICMS, a saída de mercadoria do estabelecimento. E o poder público, a administração fazendária, entende que quaisquer bens que se desloquem do estabelecimento para qualquer outro lugar implica em ICMS. E nós temos uma série de situações que não tipificam uma circulação mercantil, que é um mútuo, comodato, a demonstração, a locação, a fusão, a cisão, incorporação. Uma outra sugestão que me ocorreu agora, se houvesse uma simplificação relativamente a cada tributo. Não essa lista de serviços imensa, e também dizendo bem claramente a questão da não incidência do ICMS. Quer dizer, isso para não alongar muito. Professor Zé Eduardo, nós não temos muito tempo aqui na internet, e eu queria pedir para o senhor, com a experiência que o senhor tem como palestrante, professor, excelente advogado, e com toda a sua bagagem que o senhor tem acumulada, e o senhor tem certeza que o senhor, como uma pessoa que capta todas essas mudanças que nós temos no dia a dia de tecnologia, que conhecimentos, que competências o senhor entende que um profissional que deseja trabalhar na área tributária, aí que eu estou falando no sentido amplo da palavra tributária, não necessariamente como um advogado, mas um profissional que transita nessa área, o que ele tem que ter hoje para que seja um profissional de sucesso no futuro? Evidentemente, o advogado, ele não apenas deve considerar a parte prática. Ah, eu sei acessar a internet, eu tenho aqui os instrumentos, eu sei me comunicar com o juiz. Não, não é isso. Nós não devemos nos esquecer a parte conceitual, a parte teórica, a parte estrutural. Vou dar um exemplo muito simples. Ele tem que conhecer, isso no âmbito até do direito privado, quais são os negócios jurídicos que existem. Então, quando ele está tratando de compra e venda, ele precisa saber qual é a diferença do leasing, do franchising, do factoring, do comodato, ou seja, é a leitura, né, básica do Código Civil, é a leitura básica do Código Tributário, ou seja, essa leitura acompanhada, vamos dizer, por uma boa doutrina. Paralelamente, vamos à parte mais operacional. Ele precisa saber como é que o judiciário está se comportando. O advogado, ele tem, por exemplo, na medida em que ele ingressa em juízo, ele precisa ter consciência das espécies de medidas judiciais, ou é a declaratória, ou é a repetição de débito, ou mandado de segurança, ou a tutela, ou a cautelar. Esses instrumentos são necessários. E também acompanhar a jurisprudência. Hoje é fundamental nós conhecermos aquelas súmulas. Eu tive a oportunidade de escrever um pequeno trabalho com o professor Eduardo Bottalo, comentários às súmulas tributárias. Mas eu diria que o foco melhor agora são as súmulas vinculantes e as repercussões gerais, além dos repetitivos do STJ. Então, sendo bem conclusivo na sua resposta, não podemos deixar nunca de lado a parte, vamos dizer, estrutural. Eu não digo que se deva ler 1 ou 2 horas por dia, mas se deva ler sempre, né, os bons autores e até pessoas que pensam diferente.
para eu firmar. Outro dia, vejo coisa curiosa, eu sempre pus na minha cabeça que os negócios societários que poderiam ter implicação no caso do ICMS era fusão, cisão e incorporação. Aí fui examinar um caso que falava do tal do drop-down, e o fundo daquele parecer era o drop-down. Aí eu fui percorrer os comercialistas tal, e descobri que também é uma reorganização societária que tem fundamento nos Estados Unidos. E a grande questão, se aplica ao Brasil ou não se aplica, qual é o efeito? Então, olha, se puder, todo dia, se dedicar um pouco à leitura de uma obra clássica, conceitual, e também não esquecer a jurisprudência. É claro que também, se puder assistir às palestras, às aulas, é fundamental, porque nós vamos ver o pensamento de cada um. Outro dia me colocaram uma questão aqui curiosa. Uma empresa, um advogado, trabalhou para uma empresa, ganhou lá os seus honorários da empresa, e a empresa que perdeu foi condenada em sucumbência, né? Nessa sucumbência que está difícil de receber, uma sucumbência mais fácil de receber, e aí se discutia se, na hora que ele emitiu a nota fiscal, para efeito de PIS e COFINS, teve que pagar o ISS. Mas tenho que pagar? Eu falei, não, você não prestou um serviço para a parte contrária, você prestou um desserviço. E aí eu falei, você tem que estudar quais são os negócios jurídicos, qual é a natureza jurídica, e é aí que nós vamos aprender. Eu acho que esses são os caminhos para que eu possa exercer bem a minha profissão. Posso ganhar muito dinheiro, posso não ganhar dinheiro, posso ter grandes satisfações ou não, mas se eu não estiver atualizado, não vai adiantar muito. Professor Zé Eduardo, foi uma imensa satisfação escutar o senhor, não só do ponto de vista do conhecimento técnico, mas principalmente a sua trajetória, que serve, eu tenho certeza, de inspiração, ou que vai servir de inspiração para muitos e muitos estudantes, muitos jovens, muitos profissionais que estão na área trabalhando, né, estudando, se capacitando para ser um profissional de ponta nesse mercado que hoje é tão competitivo. Vou lhe pedir que o senhor deixe algum recado final aqui na nossa entrevista. Mais uma vez, lhe agradeço imensamente ter aceito esse convite como professor emérito da nossa faculdade. É uma honra tê-lo aqui nessa web entrevista. Então, deixo a palavra final para o senhor, um conselho. Eu sei que conselho o senhor já repetiu, não se dá, mas eu acho que, ouvindo da sua pessoa, eu tenho certeza que os alunos, os profissionais vão escutar com muita atenção. Olha, eu diria que, você pode achar que não é, que é uma brincadeira, mas não. O exemplo de vocês da Faculdade Brasileira de Tributação, eu acompanho há muito tempo, a dedicação, o ensino do direito, a seriedade, a professor, e o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Aqui eu estou tratando dos congressos que eu participei do IET, né? Tenho ainda um bom relacionamento com o Humberto Ávila, né? Com o pessoal, com o Arthur, até o próprio Paulsen, que é o meu companheiro. Então, o conselho que eu digo, eu vou ter uma grande satisfação pessoal e profissional na medida em que eu exerça a minha atividade com conhecimento, né? E leve com seriedade. Posso perder ou ganhar. Meu pai, que era advogado, dizia o seguinte: a vitória de um advogado não é a vitória da parte contrária, mas a nossa profissão, a não ser celebração de contratos e tal, a lide judicial, ela é uma atividade de meio. Eu posso amanhã não entender que aquele magistrado decidiu como eu pensava, mas eu tenho que ter a plena consciência de que eu esgotei e fui pelo caminho certo. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a honra que você me deu de estar aqui, e fico sempre à vontade de vocês. Professor José Eduardo, muito obrigado. Realmente foi um prazer de escutar. Tenho certeza que servirá de inspiração para muita gente. Deixo aqui o abraço para o senhor, para a sua família, e espero que o senhor continue participando de nossos eventos, nossos fóruns, nossos congressos e especialmente ministrando aula nos nossos cursos. Muito obrigado e até uma próxima ocasião. Um abraço. Obrigado você também. Um abração.